Era meu primeiro mês como policial em Detroit. Aquela noite de inverno estava particularmente silenciosa durante minha patrulha solo pelo Distrito Leste. A neblina envolvia os prédios abandonados, criando silhuetas inquietantes nas ruas vazias. O rádio policial permanecia em silêncio há mais de uma hora, o que era incomum para aquela área conhecida por ocorrências frequentes. Por volta das 2 horas da madrugada, recebi uma chamada sobre uma possível invasão domiciliar a 5 quarteirões da minha posição. O despachante informou que o chamado vinha de uma residência onde morava apenas uma senhora idosa. A chamada havia sido interrompida abruptamente. Estacionei a viatura a uma distância segura e caminhei em direção ao endereço indicado. A casa estava completamente escura, sem nenhum sinal de movimento ou iluminação nas janelas. Aproximei-me com cautela, mantendo a mão próxima à arma no coldre. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o som dos cachorros que normalmente latiam nas casas vizinhas. Ao contornar a casa pelos fundos, notei que a porta da cozinha estava entreaberta. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Algo estava errado, muito errado. Saquei minha arma e pedi reforços pelo rádio, mas recebi apenas estática como resposta. Estranhei, já que o rádio funcionava perfeitamente minutos antes. Polícia. De Detroit. Tem alguém aí? Anunciei, mas não houve resposta. Entrei lentamente, usando minha lanterna para iluminar o ambiente. A cozinha estava impecavelmente limpa, sem sinais de luta ou desordem. Havia uma xícara de chá sobre a mesa, ainda morna. Alguém estivera ali recentemente. Avançando pelo corredor, percebi pequenas marcas no chão que pareciam ser pegadas úmidas. Notei então que meus próprios passos não faziam nenhum ruído, como se o piso absorvesse qualquer som. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo que eu dava. No quarto principal, encontrei a cama perfeitamente arrumada, sem sinal da idosa. Uma fotografia na mesinha de cabeceira mostrava uma senhora sorridente ao lado de um homem de uniforme. Policial! Reconheci o homem. Era Thompson, um veterano da corporação que havia desaparecido misteriosamente 3 meses antes. Meu rádio repentinamente ganhou vida, emitindo uma voz distorcida. Oficial Johnson, precisamos que você saia imediatamente. Repito, saia imediatamente. Como sabia o meu nome? Eu não havia me identificado ao pedir reforços. A inquietação se transformou em alarme quando ouvi passos no corredor. Passos pesados de botas que ecoavam pelo assoalho que antes parecia absorver todo o som. Voltei ao corredor com a arma em punho. Os passos pararam. A luz da minha lanterna começou a falhar, piscando irregularmente. No fim do corredor, por uma fração de segundo, a luz revelou uma silhueta usando o que parecia ser um uniforme policial. Identifique-se, gritei, mas não houve resposta. Avancei lentamente pelo corredor quando ouvi um sussurro vindo de um dos quartos. Eles sabem que você está sozinho. Meu coração disparou. Entrei no quarto com a arma apontada e encontrei um velho rádio policial sobre uma mesa. Ao lado, havia uma pasta com meu nome e fotografia, junto com outros 20 policiais. Metade das fotos estava marcada com um X vermelho. Reconheci vários colegas que haviam desaparecido nos últimos meses, incluindo Thompson. O rádio chiou novamente. Johnson, você é o próximo. Nós estamos em todo lugar. Nesse momento, todas as luzes da casa se acenderam simultaneamente. Ouvi sirenes ao longe. Olhei pela janela e vi 3 viaturas se aproximando rapidamente. Senti um alívio momentâneo até perceber algo perturbador. As viaturas não tinham motoristas visíveis. Corri para a saída mais próxima, mas a porta estava trancada. Tentei outras saídas, todas bloqueadas. As sirenes se aproximavam cada vez mais. Finalmente, quebrei uma janela com a coronha da minha arma e pulei para fora, cortando meu braço no processo.
Corri pela noite, ignorando os chamados pelo rádio que continuavam me nomeando. Consegui chegar a uma loja de conveniência e pedi ao atendente para chamar o capitão Davis diretamente. 1 hora depois, estava na delegacia, cercado por colegas e superiores. Uma operação foi montada e descobrimos uma célula corrupta dentro do departamento que estava eliminando policiais honestos que poderiam expor seus esquemas. Eles haviam montado uma armadilha elaborada, usando informações internas e a casa da mãe de Thompson como isca. 6 meses se passaram. Os responsáveis foram presos, mas nunca encontramos Thompson ou os outros desaparecidos. Transferi-me para outro distrito, mas ainda acordo no meio da noite ouvindo aquele sussurro. Nós estamos em todo lugar. Mesmo sabendo que os principais envolvidos estão presos, não consigo deixar de pensar: será que pegaram todos? Ou ainda há alguém observando, esperando o momento certo para terminar o trabalho? Eu nunca quis me envolver com a polícia. Sempre mantive a cabeça baixa, cuidando da minha própria vida em Chicago. Trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina, num bairro relativamente tranquilo. Eram 3 horas da manhã quando ele entrou. Um homem comum, vestindo um sobretudo preto, comprando apenas café e cigarros. Nada que chamasse atenção, exceto pelo olhar nervoso e o modo como ficava olhando pela janela. 15 minutos depois, vi as luzes de uma viatura. 2 policiais entraram, perguntando se eu havia visto alguém suspeito. Mencionei o homem do sobretudo, sem pensar muito. Eles trocaram olhares e pediram para ver as gravações das câmeras de segurança. Quando viram o homem, um deles sussurrou algo para o outro e ambos ficaram visivelmente tensos. Vamos precisar que você venha conosco para a identificação formal, disse o mais alto deles. Algo no tom dele me deixou desconfortável, mas concordei. Afinal, eram policiais. Na delegacia, me colocaram numa sala pequena com uma mesa e 2 cadeiras. A espera foi longa, 3 horas sentado sozinho. Quando finalmente alguém entrou, não era nenhum dos policiais que me trouxeram, mas um detetive de aparência cansada. Senhor Walker, sou o detetive Martinez. Quero que entenda a situação em que está. O homem que você viu esta noite é extremamente perigoso. Ele colocou uma pasta na mesa e mostrou algumas fotos horríveis de cenas de crime. Este homem é suspeito de 5 assassinatos, todos policiais ou pessoas ligadas à investigação. Meu estômago afundou. Por que estão me mostrando isso? Porque agora ele sabe que você o viu, respondeu secamente. E ele sabe que você falou conosco. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Fui colocado sob proteção policial. Um oficial ficaria comigo o tempo todo enquanto o suspeito estivesse à solta. O oficial designado foi Reeves, um homem quieto e de poucas palavras. Na primeira noite, voltamos para meu apartamento para pegar algumas roupas. Encontramos a porta destrancada, embora eu tivesse certeza de que a havia trancado. Reeves sacou sua arma e entramos com cautela. Nada parecia fora do lugar, exceto por uma coisa. Todas as minhas fotos de família estavam viradas para baixo. Ele esteve aqui, murmurou Reeves. Vamos embora, agora. Fomos para um hotel nos arredores da cidade. Reeves insistiu para que eu não usasse meu telefone ou redes sociais. Ele tem recursos para rastrear essas coisas, explicou. Após 3 dias, trancado no quarto de hotel, comecei a questionar se o perigo era realmente tão grande. Reeves mantinha-se vigilante, checando constantemente as janelas e a porta. Sua tensão era palpável. Na 4ª noite, fui acordado pelo som de Reeves falando ao telefone em voz baixa. Não podemos continuar aqui. Ele encontrou outra testemunha. Ontem não sobrou nada dela. Meu sangue gelou. Reeves desligou rapidamente ao perceber que eu estava acordado. Precisamos nos mover ao amanhecer, disse ele, evitando meu olhar.
De manhã, enquanto esperávamos o carro que nos levaria para outro local seguro, notei que Reeves parecia diferente, mais tenso, verificando sua arma repetidamente. O telefone. Dele tocou e ele atendeu, afastando-se para falar. Quando voltou, perguntei quem era. Controle central, respondeu rapidamente. Muito rapidamente. No carro, Reeves dirigia em silêncio. Percebi que não estávamos seguindo a rota que ele havia mencionado mais cedo. Quando questionei, ele simplesmente disse: mudança de planos. Começamos a nos afastar da cidade, entrando em uma área industrial abandonada. Meu coração acelerou. Algo estava muito errado. Onde estamos indo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Para um lugar seguro, respondeu mecanicamente sem olhar para mim. Quando paramos em um armazém abandonado, tive certeza. Reeves não era quem dizia ser. Talvez nunca tivesse sido. Quando ele saiu do carro e abriu minha porta, vi uma expressão em seus olhos que nunca esquecerei. Vazia, calculista. Vamos entrar, ordenou, colocando a mão no cabo da arma. Naquele momento ouvi sirenes ao longe. Reeves ficou instantaneamente alerta, olhando na direção do som. Foi minha única chance. Empurrei-o com toda a força e corri. Os tiros ecoaram atrás de mim enquanto zigue-zagueava entre contêineres enferrujados. As sirenes estavam mais próximas. Escondi-me e observei enquanto Reeves entrava em pânico, olhando freneticamente ao redor antes de fugir em nosso carro. Minutos depois, viaturas cercaram o local. Entre os policiais estava o detetive Martinez. O alívio que senti foi momentâneo. Como eu poderia confiar em qualquer um deles agora? O oficial Reeves não existe, explicou Martinez mais tarde, na verdadeira delegacia. O homem que estava com você provavelmente era Nash, nosso suspeito. Ele tem histórico de se passar por policiais. Conseguiu se infiltrar na operação, interceptou o verdadeiro oficial designado para sua proteção. Uma semana depois, Nash foi encontrado morto. Aparentemente suicídio, embora muitos suspeitassem que havia mais nessa história. Fui libertado da proteção policial, mas nunca mais me senti verdadeiramente livre. Mudei-me para outra cidade, outro estado, mas ainda verifico todas as portas e janelas 3 vezes antes de dormir. E sempre me pergunto, se Nash podia se infiltrar tão facilmente na polícia, quem mais pode? Nunca imaginei que uma viagem de negócios a Seattle terminaria com 18 horas de interrogatório numa sala fria de delegacia. Tudo começou quando me hospedei no Hotel Westlake, no mesmo andar onde uma congressista estava hospedada. Informação que eu desconhecia completamente. Na minha segunda noite no hotel, acordei com o som de uma comoção no corredor. Eram 4 horas da manhã. Abri a porta para ver o que estava acontecendo e me deparei com policiais isolando o corredor. Um deles me viu e ordenou que eu voltasse para o quarto imediatamente. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Pela manhã, quando tentei sair para minha reunião, 2 detetives me abordaram no lobby. Senhor Davis, precisamos fazer algumas perguntas, disse o mais velho, detetive Wilson, mostrando seu distintivo. Houve um incidente grave ontem à noite. Fui levado para a delegacia central de Seattle, onde me informaram que a congressista havia sido encontrada inconsciente em seu quarto, vítima de envenenamento. Como eu era um dos poucos hóspedes naquele andar e tinha sido visto no corredor durante a noite, tornei-me automaticamente suspeito. Onde estava ontem entre 8 e 10 da noite? Perguntou Wilson, enquanto seu parceiro, detetive Parker, observava-me atentamente. Expliquei que havia jantado sozinho no restaurante do hotel e depois ido para meu quarto assistir televisão antes de dormir. Uma rotina simples, impossível de provar. Tem alguém que possa confirmar isso? Insistiu Parker. O garçom do restaurante, talvez. Deixei uma gorjeta generosa. Wilson saiu da sala, deixando-me sozinho com Parker, que permaneceu em silêncio, apenas me observando.
Aquele silêncio era perturbador, deliberadamente intimidante. Quando Wilson retornou, sua expressão havia mudado. O garçom não se lembra de você especificamente. Diz que o restaurante estava cheio. A sensação de estar sendo encurralado começou a crescer. Pedi para ligar para um advogado, mas me disseram que ainda não estava formalmente detido. Estavam apenas colhendo informações. As horas se passaram. Os detetives se revezavam. Perguntas eram repetidas em diferentes formulações. A sala era mantida deliberadamente fria. Ofereciam café, mas nunca água, aumentando meu desconforto. Sua impressão digital foi encontrada no batente da porta, do quarto dela, afirmou Wilson durante a 6ª hora de interrogatório. Impossível! Nunca estive naquele quarto, protestei. Então, como explica isso? Ele deslizou uma foto pela mesa. Uma imagem borrada de uma câmera de segurança mostrando alguém que vagamente se parecia comigo próximo à porta do quarto da congressista. Não sou eu. Podem verificar as gravações do meu quarto. Eu estava lá. Parker sorriu de forma inquietante. Curioso você mencionar isso. As câmeras do seu corredor estavam desativadas ontem à noite. Conveniente, não acha? A insinuação era clara. Eu teria desativado as câmeras. A paranoia começou a tomar conta. Estava sendo incriminado? Por quê? Nem conhecia a congressista ou tinha qualquer conexão com política. Na 10ª hora, trouxeram um homem que não se identificou. Ele apenas sentou-se no canto da sala, observando. Wilson explicou que a congressista havia recuperado a consciência e que seria questionada em breve sobre o que aconteceu. Se ela o identificar, as coisas ficarão muito piores para você, advertiu Parker. Melhor confessar agora. Não tenho nada para confessar. Gritei, finalmente perdendo a compostura. O homem do canto finalmente falou. Ele está dizendo a verdade. Os detetives olharam para ele surpresos. O homem continuou. Verificamos seu telefone. Ele estava no quarto durante o período em que o envenenamento ocorreu. A geolocalização confirma. Wilson parecia irritado. Isso não é conclusivo. Ele poderia ter deixado o telefone lá. Também temos as gravações das câmeras do elevador, continuou o homem. Ele não saiu do quarto. E o mais importante, a congressista identificou outra pessoa. O caso está encerrado para o Sr. Davis. Fui liberado após 18 horas, sem explicações adequadas ou pedidos de desculpas. Soube depois, por notícias, que um assessor da congressista havia sido preso, aparentemente uma tentativa de assassinato motivada por questões políticas. Processei o Departamento de Polícia por detenção ilegal e conduta imprópria. Durante o processo, descobri algo ainda mais perturbador. Parker e Wilson estavam sob investigação interna por métodos coercitivos em interrogatórios. Eu não era o primeiro a passar por aquilo. O caso foi resolvido fora dos tribunais, mas o dano psicológico permaneceu. Nunca mais viajei sozinho. Desenvolvi um medo irracional de hotéis e de policiais. Sempre que vejo uma viatura, meu coração dispara e as palmas das minhas mãos começam a suar. O pior não foi o interrogatório em si, mas a facilidade com que fui considerado culpado sem qualquer evidência concreta. A fragilidade da minha situação ficou evidente. Qualquer um pode estar no lugar errado, na hora errada, e ter sua vida completamente virada de cabeça para baixo. Às vezes, penso no que teria acontecido se aquele homem não tivesse entrado na sala, se a congressista não tivesse recuperado a consciência, se as evidências tecnológicas não existissem para me inocentar. Quantos inocentes não tiveram a mesma sorte? Hoje, como advogado criminal, dedico minha vida a defender pessoas injustamente acusadas, porque sei exatamente como é estar do outro lado da mesa de interrogatório. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários.
O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.